Oi! Vamos apresentar um projeto de curva ROC baseado no artigo Diagnóstico de Respiração Exalada de Câncer de Pulmão e Gástrico na China utilizando nanosensores. A respiração nos mantém vivos, e a análise da respiração é uma abordagem diagnóstica promissora para várias condições. Ela é baseada na identificação de compostos orgânicos voláteis emitidos na respiração, o que cria uma assinatura volatolômica única. Devido às suas características, esses compostos podem ser medidos de forma não intrusiva a partir da respiração. Além disso, vários estudos mostraram potencial diagnóstico para uma variedade de condições com base em sua análise. As doenças malignas, onde a detecção precoce é crucial, são o principal foco da análise de compostos orgânicos voláteis emitidos na respiração, sendo o câncer de pulmão e o câncer gástrico os mais estudados, sendo estes os responsáveis por aproximadamente 2,5 milhões de mortes no mundo no ano de 2018. O objetivo da análise de compostos orgânicos voláteis da respiração, utilizando sensores, é identificar uma impressão desses compostos, compreendendo suas abundâncias totais e proporcionais à respiração, fornecendo assim um padrão químico geral. Essa tecnologia pode ajudar a enfrentar desafios específicos relacionados ao rastreamento de câncer de pulmão e mortalidade por câncer gástrico. Neste vídeo, vamos apresentar um estudo clínico baseado em compostos orgânicos voláteis emitidos na respiração para a detecção do câncer gástrico e câncer de pulmão na China, para classificar essas duas principais malignidades com diferentes origens genéticas e culturais, usando sensores desenvolvidos com métodos de impressão e amostragem de sensores recém-desenvolvidos. Neste ensaio, um total de 545 amostras de respiração foram coletadas de 426 participantes adultos entre janeiro de 2018 e julho de 2019, no Hospital Chenin, afiliado à Faculdade de Medicina da Universidade do Sudeste da China. A população do estudo consistiu em 3 grupos: pacientes com câncer de pulmão, com 158 indivíduos, pacientes com câncer gástrico, com 115 indivíduos, e 153 voluntários saudáveis. As amostras coletadas foram expostas a um arranjo de nanosensores. 1 ou 2 tubos de amostra por voluntário foram introduzidos na câmara do conjunto de sensores, que foi especialmente montada com um sistema de distorção térmica, permitindo que o tubo de amostra fosse exposto diretamente ao conjunto de sensores. A exposição às amostras de respiração ou aos compostos de calibração resultou em mudanças rápidas desses sensores, e os componentes da respiração foram identificados a partir dessa resposta de resistência dependente do tempo de cada um dos sensores. Cada sensor respondeu a praticamente todos os compostos orgânicos voláteis encontrados nas amostras de ar expirado. Os padrões de respiração foram obtidos a partir da resposta coletiva dos sensores, aplicando-se a análise fatorial discriminante. As variáveis de saída da análise fatorial discriminante constituem dimensões mutuamente ortogonais. Os dados obtidos foram divididos para que fosse realizada uma análise binária: câncer de pulmão versus controle, câncer gástrico versus controle, câncer gástrico versus câncer de pulmão, em conjuntos de treinamento e teste, sendo 70% das amostras para treinamento e 30% para teste. A validação cruzada Lee-Van-Out foi usada para calcular o sucesso da classificação em termos de previsões de verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo e falso negativo. Dadas K medições, o modelo foi calculado utilizando vetores de treinamento K-1. Também foi utilizada a curva ROC para testar o desempenho dos dados do conjunto de treinamento e para calcular os valores de corte. A avaliação do sistema nanosensor envolveu a simulação de análise da amostra por 4 sistemas nanosensores semelhantes para que a reprodutibilidade de diferentes dispositivos usando misturas conhecidas pudesse ser avaliada. A reprodutibilidade de um sistema diagnóstico é importante. Um teste confiável requer alta precisão entre diferentes sistemas, utilizando a mesma tecnologia de detecção. Neste estudo, foram executadas 21 amostras de respiração repetidas, coletadas ao longo de 1 mês do mesmo indivíduo, bem como misturas de respiração simuladas de pacientes de câncer de pulmão e câncer gástrico, em 4 sistemas diferentes executados em paralelo. Os resultados mostraram que sensores semelhantes de diferentes sistemas deram respostas comparáveis, com desvio padrão relativo de 0,1%,
para os sinais de resposta dentro dos grupos testados. Os dados sobre a capacidade de coleta de ar foram altamente reprodutíveis ao longo da exposição no dispositivo. O modelo de classificação, baseado no conjunto de treinamento de câncer de pulmão versus controle, apresentou alta acurácia, sensibilidade e especificidade, com 0,99 da área sobre a curva de análise ROC. Da mesma forma, todas as medidas foram 100% no conjunto de testes. Câncer gástrico versus controle também forneceu altos níveis de classificação. De câncer de pulmão versus câncer gástrico forneceu altos níveis de medida, mesmo um pouco mais baixo do que os anteriores, seguem considerados clinicamente aceitáveis. Para o nosso projeto de introdução à inferência estatística, utilizamos a tabela 1 do artigo para a coleta de dados e elaboramos a curva ROC para câncer de pulmão, câncer gástrico, câncer de pulmão e gástrico utilizando 4 abordagens. Criar a curva ROC de maneira manual a partir da regressão logística, a partir de rede neural e utilizando probabilidade. Como nós não obtemos resposta dos autores do artigo de dados mais detalhados utilizados para a criação da curva ROC, elaboramos a planilha de acordo com os dados da tabela 1, considerando apenas os casos e o número de amostras de respiração. Agora, vamos comparar os resultados obtidos. Começando pela curva ROC para câncer de pulmão, no artigo a área sobre a curva foi de 0,99, o que significa alta acurácia do modelo. No nosso projeto, a curva ROC manual também apresentou área de 0,99. Já a curva por regressão logística e por rede neural apresentaram área de 0,77 e a curva por probabilidade teve área de 0,72. Portanto, chegamos à conclusão de que todos os modelos tiveram boas taxas de acerto. Na curva ROC para câncer gástrico, no artigo, a área sob a curva também foi de 0,99. No projeto, a curva ROC manual também apresentou área de 0,99. Já a curva por regressão logística e por rede neural apresentaram ambas área de 0,71. E a curva por probabilidade teve área de 0,64. Apesar de 3 modelos terem apresentado resultados mais distantes do resultado do artigo, ainda podem ser considerados bons modelos. Na última curva produzida no projeto, a curva para câncer gástrico e de pulmão, no artigo, a área sobre a curva foi de 0,4. No nosso projeto, a curva ROC manual novamente apresentou área de 0,99. Já a curva por regressão logística e por rede neural apresentaram a área sobre a curva de 0,664 e a curva por probabilidade teve área de 0,82. Neste caso, a curva por probabilidade foi a que mais se aproximou da área sob a curva do artigo. Novamente, todas as curvas apresentaram bons valores de área sobre a curva. Em conclusão sobre o projeto, é perceptível que, no caso das curvas manuais, a forma que distribui os valores no eixo Y impacta diretamente no resultado. Também podemos notar que os resultados das curvas por regressão logística e rede neural podem ter algum viés, pois para cada condição apresentaram resultados idênticos e normalmente elas diferem, podendo ter uma diferença mínima no valor de área sobre a curva, ou uma diferença brusca, fazendo com que o modelo seja mais adequado do que o outro para determinada situação. A curva por probabilidade se mostrou eficiente quando se trata dos dados totais. Por fim, a respeito do artigo, os dados apresentados são mais um passo em direção a um sistema de diagnóstico clínico para a detecção e gerenciamento de câncer de forma rápida e acessível. Muito obrigada por assistir! Esse vídeo de divulgação científica foi elaborado para a disciplina de Introdução à Inferência Estatística, ministrado na Universidade Federal do ABC em 2022 pelo professor Dr. Rodrigo Pavão e elaborado por Gabriela Moreno e por mim, Giovana Nascimento. Bom dia, boa tarde, boa noite e até logo!